Olá, Doramas, como vocês estão? Hoje aqui no canal o assunto é denúncia. Então, se você quer saber de verdade os acontecimentos que mudaram profundamente a vida de astros que a gente ama, como no caso do Lee Seung-gi, pode vir comigo que eu já vou contar tudo para vocês. Doramas, nós estamos no Novembro Azul, que não tem foco apenas na prevenção, mas também a conscientização a respeito de doenças que atacam o homem, doenças masculinas, e também outras doenças que afetam o homem de uma maneira não tão comum ou não tão citadas aí na sociedade. Então, nada mais justo que nós comentarmos alguns absurdos que chocaram não apenas a Doramalândia, mas também grande parte da mídia global. E vamos falar dele, um dos astros que eu amo, o pessoal aqui do canal ama também, e eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo, é o Lee Seung-gi. Vocês devem se lembrar deste ícone que recentemente estrelou o dorama The Lau Café. E ele está em doramas clássicos, pessoal, há muito tempo aí fazendo histórias boas pra gente. Inclusive, tem um dorama dele que é favorito, é queridinho aqui do canal. Minha Namorada é uma Raposa de Nove Caudas, onde ele atuou ao lado da Shimina, história fantástica. Esse homem é muito talentoso, inclusive, pessoal, nesse mesmo dorama temos uma curiosidade. Ele que cantou o tema romântico dessa história, que é premiadíssima lá de 2010. Mas nesse caso, a gente percebe uma situação bem interessante. Ele, no dorama, tinha o sonho de se tornar um ator, uma celebridade, e ele trabalhava, na verdade, como dublê e lutava pelo seu sucesso, seu lugar ao sol. Mas no caso dele, a vida acabou imitando a arte, pessoal, porque lá em 2011, ele mesmo, em uma entrevista, contou pra gente que se perguntava pra ele mesmo se realmente ele deveria ser uma celebridade, se ele tinha capacidade para isso. Um comentário que parece ser inofensivo, na verdade esconde uma triste situação que ele vem enfrentando há anos. Pessoal, esse astro inclusive comentou que ele sofreu duras críticas enquanto estava tentando gravar os seus álbuns. Na verdade, o segundo álbum dele que foi super criticado durante a produção. Ele praticamente não conseguia cantar por causa de todo o peso que ele estava carregando. Anos depois, esse astro também contou, ele desabafou oficialmente que estava sofrendo de depressão, uma doença perigosa e às vezes silenciosa. No entanto, a gente deu mais detalhes dessa situação de como ele começou a trabalhar, a lutar contra isso em um outro vídeo que tem até outros astros que também enfrentaram traumas pesadíssimos. Eu vou deixar linkadinho aqui no card, caso você queira conhecer um pouco mais de como eles fizeram para vencer esse mal. Mas as coisas, pessoal, no caso Lee Seung-gi, acabaram ficando ainda piores. Mesmo depois que ele lançou diversos álbuns, estava mais do que consolidado lá na Coreia, ele ainda estava lutando para conseguir conciliar a carreira de cantor com a carreira de astro, a carreira de ator. Mas ele vivia, na verdade, um pesadelo, pessoal. E essa história só veio a público recentemente com gravações que circularam, de fato caíram na internet contando pra gente perrengues perigosos que ele passou. Basicamente, essas gravações deixam expostas aí pra gente o fato de que o ator não recebeu nenhum acordo por suas atividades musicais nos últimos 18 anos, vocês acreditam? Isso basicamente mostra pra gente que ele estava envolvido em trabalho escravo, só que o escravo era ele. Olha só, 18 anos trabalhando, gravando música, lançando e não recebia direito. Em muitos desses áudios, o próprio CEO da gravadora humilhava e depreciava a imagem do astro como gaslight. Isso mesmo, Doramas, ele ainda sofria com esse tipo de assédio. Porém, recentemente nós vimos que essa história, além de ter esses áudios vazados, recebeu aí pra gente uma continuidade e ele mandou a seguinte mensagem para o CEO da Hulk, que é essa empresa que ele fazia parte. Faz um ano, mas você ainda não respondeu o meu pedido de exatos pagamentos.
Eu tenho trabalhado duro desde que eu era um estudante no ensino médio, desde os 18 anos até agora que eu já tenho 37. Fui amaldiçoado e aguentei muitas coisas. Gostaria de falar com você através de um advogado a partir de agora. Por favor, entenda. Eu trabalhei muito duro para Hulk. Não quero que as coisas piorem, então entre em contato comigo através do seu advogado a partir de agora. E a gente sabe, Doramas, que ele foi muito forte porque ele conseguiu se posicionar em uma sociedade que pouco se importa com os problemas e o sofrimento dos homens. Basta você se perguntar quantos casos envolvendo homens relacionados à depressão são noticiários diariamente na TV, na internet, ou se ainda existe alguma tratativa eficiente para poder reduzir a taxa de suicídio entre os homens, que segundo a Organização Mundial da Saúde passou de 80% lá no ano de 2019. Ou seja, a maioria dos homens não estava conseguindo lidar com seus próprios problemas e tentava aí acabar com a vida para dar fim nessa história. O próprio dorama Tomorrow mostra pra gente que essa realidade é ainda mais dura lá na Coreia, com casos pesadíssimos. Aqui no canal a gente torce muito por esse astro para que ele continue saindo muito bem, enfrentando esses problemas de cabeça erguida e que ainda tenha dignidade de resolver essa situação. Mas, infelizmente, não é assim que todo mundo se porta. Recentemente no canal a gente contou do falecimento do David Jason Frank. Ele, que é um dos mais icônicos astros da nostálgica série de Power Rangers, ele teve na primeira temporada e sempre era convidado para fazer participações mais do que especiais nos próximos capítulos. Ele voltou mais de 10 anos depois em outras histórias, ou seja, ele era um ícone dentro da franquia. Infelizmente, o caso dele também envolvia uma doença perigosíssima. Ele sofria calado de depressão. Só que, infelizmente, a vida dele acabou. Noticiários de TV, principalmente americana, confirmaram pra gente que ele passava por uma depressão pesadíssima já há algum tempo. E recentemente, o divórcio dele, o processo de divórcio, estava ali para acabar com um casamento de 19 anos. E isso acabou explodindo ainda mais a situação que ele vivia, pessoal. Foi muito triste porque, devido a uma discussão com a esposa, ou no caso quase ex-esposa naquela época, no último final de semana, acabou gerando uma comoção. A esposa, então, naquele caso, acabou chamando a polícia, mesmo que eles não tivessem ali nenhum tipo de agressão física, ela chamou a polícia, e no caso dele, ele já tinha se trancado no banheiro e não respondia para ela mais. Já era tarde demais, a polícia tirou ele dentro desse banheiro sem vida, Doramas. Pois é, Doramas, dois astros que enfrentaram os problemas, um de forma sábia está conseguindo enfrentar a situação e com certeza tem todo o nosso apoio, e outro que talvez não conseguiu enxergar além do problema e infelizmente acabou dessa forma. Não são poucos, pessoal, que conseguem vencer esses problemas sem ajuda. E para que notícias como essas tão tristes não se tornem tragédias, nós precisamos de um mundo que também se importe genuinamente com o problema do próximo, especialmente do que estamos falando aqui, com a situação com a saúde dos homens. Se você também ama esses astros, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu apoio às famílias, e vamos torcer muito por isso um dia sair dessa aí de cabeça erguida, pessoal. Então, Doramas, por enquanto é isso. Vamos voltar em breve comentando muito mais informações, hein? Um grande abraço para todos, até a próxima e tchau!